Ele esqueceu tudo, menos o que sentiu quando os olhos dela encontraram os dele. José Felipe, um pianista aclamado, perdeu parte da memória após um acidente, que o afastou dos palcos e da própria identidade. Virgínia, a mulher que ele amou e deixou, voltou para ajudá-lo a reaprender. Mas dessa vez ele não sabe quem ela é e o que nasceu ali. Entre notas hesitantes e silêncios carregados, ninguém poderia prever. Se essa história tocar você, deixe seu like. Inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa mensagem? Seu apoio é o que mantém esse canal vivo. E é por você que continuamos contando histórias que falam direto ao coração. O salão estava quieto demais para um lugar que já tinha sido morada da música. Luz natural entrava pelas janelas altas do conservatório, refletindo sobre o piano de cauda preto, como se tocasse com ternura o único instrumento que não respondia mais com vida. José Felipe estava sentado diante dele. Os dedos repousavam sobre as teclas como se pertencessem a outro corpo. As notas que um dia saíram dali com firmeza, agora pareciam engasgadas em algum lugar entre o cérebro e o coração. Desde o acidente, o tempo parecia andar em círculos. Ele lembrava de alguns nomes, de algumas datas, mas não se reconhecia mais nos recortes de jornais, nas matérias elogiosas, nas fotografias emolduradas nas paredes. Era como assistir à vida de um estranho. Um estranho que, aparentemente, já tinha sido amado por multidões. A cada tentativa de tocar, a frustração crescia. O som saía errado, hesitante, como se até o piano o tivesse esquecido. Foi então que a porta se abriu, e entrou ela. Virgínia andava com passos firmes, mas o coração descompassava. A cada passo em direção à sala, o peso do passado se somava ao silêncio do presente. Ela havia prometido a si mesma que nunca mais cruzaria aquela porta. Mas ali estava, empurrada por um pedido médico e por algo que nem ela conseguia nomear. Quando seus olhos encontraram os de José Felipe, o mundo parou por um instante. Ele a olhou como se fosse a primeira vez. E para ele era. Mas para ela, era o passado inteiro se comprimindo num segundo. Virgínia conteve a respiração. O homem à sua frente ainda tinha os traços que ela aprendera a amar. Os olhos escuros e atentos, o queixo levemente inclinado, como quando buscava uma nota exata no piano. Os cabelos um pouco mais longos agora. E, sobretudo, aquele silêncio que sempre dizia mais do que qualquer palavra. "Você é a professora?" Ele perguntou, a voz mais seca do que pretendia. Ela assentiu, engolindo a emoção. "Virgínia, sou especialista em reabilitação musical. Vim ajudá-lo a reaprender." Reaprender. A palavra soou como um sussurro de ironia no ar. Se ele soubesse. José Felipe observou-a com cautela. Havia algo de estranho nela, não em sua aparência, mas em como o corpo dele reagia à presença dela. O peito apertado, uma leve sensação de déjà-vu. Mas ele ignorou. Ela caminhou até o piano com segurança, retirando uma partitura da bolsa. Os dedos tocaram o tampo do instrumento com reverência. Ele percebeu. Havia intimidade ali, não apenas com o piano, mas com aquele lugar. "Já esteve aqui antes?" Ele perguntou, sem saber por que queria saber. Virgínia hesitou. Seu coração acelerou com a pergunta. Sim, há algum tempo. Não era mentira. Só não era toda a verdade. Ela havia passado anos ali, nos bastidores dos concertos, esperando-o ensaiar, aquecendo os dedos nos camarins, chorando nas plateias lotadas, quando ele tocava como se tocasse a alma dela. Mas agora ali, diante dele, ela era uma estranha. E isso doía mais do que ela esperava. "Podemos começar com um exercício simples", disse ela, tentando assumir o tom profissional. "Sem pressa, só sinta o som." José posicionou os dedos sobre as teclas. Os músculos tremiam levemente. Ela se aproximou, inclinando-se um pouco para corrigir sua postura. A fragrância do cabelo dela, jasmim e lavanda, invadiu o espaço entre os dois. Um perfume que ele não lembrava, mas que parecia vir de algum sonho antigo. Ela notou o arrepio que correu na pele dele, e isso quase a desarmou. Ele tocou uma sequência de notas simples. O som saiu hesitante, trêmulo, mas estava lá. Virgínia sorriu, um sorriso pequeno, contido, mas que fazia seus olhos brilharem com um misto de ternura e saudade. "Perfeito", ela disse baixinho. José olhou para ela com atenção renovada.
Era bonita, pensou. Mas não só isso. Havia nela uma doçura estranha, um cuidado silencioso que o tocava de um jeito diferente. Acha mesmo? Ele perguntou num sussurro carregado de dúvida. Acho que você já ouviu essa música antes. Mesmo que não lembre. José ficou em silêncio. As palavras dela o atravessaram como uma brisa morna, carregada de algo que ele não sabia se era saudade ou apenas imaginação. Aquela mulher mexia com ele de um jeito que não sabia explicar, e isso o irritava, porque ele não queria depender de ninguém, não queria ser frágil. Mas ali naquela sala, ele não era o artista ovacionado, era apenas um homem quebrado, um homem que por alguma razão queria que aquela mulher o visse inteiro. Virgínia percebeu que os olhos dele estavam nela, mais do que nas teclas, e isso a desequilibrou por dentro. Ela desviou o olhar, retomou a postura. Precisava manter o controle. Mas como manter distância de alguém que, mesmo sem lembrar de você, ainda parece saber o tom exato da sua presença? O som do piano voltou a encher a sala, tímido, incompleto, mas com alma. E entre uma nota e outra, um silêncio diferente se instalava entre eles. Não era vazio. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já se disseram tudo e que agora, de alguma forma, estão começando de novo. E Virgínia sabia. Por mais que ele não lembrasse, o coração dele ainda se lembrava. Virgínia sempre acreditou que a música era uma ponte entre o que somos e o que sentimos, entre o que tentamos esconder e o que transborda mesmo assim. E ainda que tivesse jurado nunca mais cruzar certas pontes, ali estava ela, voltando a cada manhã para o salão de ensaio que antes fora também cenário de sua esperança e da sua dor. José Felipe, por outro lado, vivia a música agora como um labirinto de frustrações. O homem que antes bastava fechar os olhos para que seus dedos encontrassem a alma das partituras, agora tropeçava nas teclas como quem caminha em areia movediça. A amnésia lhe tirara não apenas as memórias, mas a confiança, o ritmo, a precisão. E isso o enfurecia. As primeiras aulas foram geladas. José, impaciente, deixava escapar suspiros irritados a cada erro, a cada tentativa mal sucedida. Os exercícios pareciam banais demais para alguém com sua fama, mesmo que ele não se lembrasse exatamente de como havia se tornado quem era. Ele queria resultados, queria respostas, queria sua música de volta. E no fundo, talvez quisesse também entender por que aquela mulher, professora, o desconcertava tanto. Virgínia, por sua vez, vestia a armadura da profissional, mesmo com o coração exposto por dentro. Ela conhecia cada expressão de impaciência de José. Já tinha visto aquele mesmo olhar em noites de ensaio, em madrugadas cansadas, em momentos em que ele duvidava do próprio talento. A diferença era que, naquela época, ela o conhecia por completo e era amada por ele. Agora, era apenas uma sombra, uma presença incômoda que o desafiava sem que ele soubesse o quanto isso doía nela. Está repetitivo, resmungou ele numa tarde, após errar pela 5ª vez um trecho simples de escalas. E ainda assim você insiste no erro, respondeu Virgínia, com a voz calma, mas firme. José a olhou de lado. Havia algo provocador naquele tom dela, algo que o irritava e ao mesmo tempo o intrigava. Ela não tinha medo dele, não bajulava seu passado glorioso, não se curvava à sua fama. Talvez eu precise de outro método, ele disse. Ou de menos orgulho, respondeu ela, encarando-o com doçura. Houve um silêncio tenso, mas não de hostilidade. Era como se cada palavra que trocavam revelasse mais do que o que estava sendo dito. Ele queria discutir, mas não encontrou argumento. E isso o desconcertou ainda mais. No dia seguinte, José chegou mais cedo. Pela primeira vez. Não porque queria desafiar a professora, mas porque havia sonhado com uma melodia. Uma melodia que parecia vir de um lugar esquecido. Passou os dedos pelas teclas tentando encontrá-la, mas tudo o que conseguiu foi um som fragmentado, incompleto. Virgínia chegou logo, depois, notando a presença dele no salão. Seu coração vacilou ao vê-lo ali absorto, como se estivesse tentando puxar uma memória pelas pontas dos dedos. Você chegou cedo, disse ela, pousando a bolsa suavemente sobre a cadeira. Ele não respondeu de imediato. Apenas a olhou por um instante, mais demorado que o necessário. Havia uma estranha paz na presença dela, ainda que ele não entendesse por quê.
Sonhei com uma música, murmurou. Eu acho, ou talvez tenha sido só um ruído qualquer. Da minha cabeça, tentando se lembrar do que já fui, Virginia engoliu em seco. Quer tentar reproduzir? Falso o esses. Não pesate, ela perguntou. Já tentei, respondeu ele frustrado. Mas tudo soa errado, como se minhas mãos não soubessem mais me escutar. Ela se aproximou calmamente, sentou-se ao lado dele no banco do piano. E sem pedir permissão, posicionou os próprios dedos sobre as teclas. Talvez elas só precisem ser lembradas, disse. Não com palavras, mas com som. Então ela tocou, com suavidade, como se tivesse medo de quebrar o momento. Que era uma melodia antiga, uma peça composta por José nos primeiros anos de carreira, mas que nunca havia sido publicada. Uma música feita para ela, para Virginia, inspirada numa noite em que ele a viu chorar silenciosamente diante da plateia depois de um de seus concertos. As primeiras notas invadiram o ar com um toque quase sagrado. José ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado ao redor dele. Aquela música. Ele não a reconhecia, mas seu corpo reagia, o peito apertou, os olhos marejaram, sem que entendesse por quê. Era como se aquela sequência de notas falasse diretamente com algo que ele tinha perdido ou esquecido. Quando ela terminou, havia silêncio na sala. Um silêncio cheio de peso, de passado, de tudo o que não podia ser dito. Que música é essa? Ele sussurrou com a voz embargada. Virginia hesitou por um segundo, mas então sorriu contida. Uma composição antiga, sua. Ele franziu o senho. Parecia impossível. Ele não lembrava de ter escrito algo tão íntimo. Por que eu escreveria algo assim? Virginia olhou para ele com delicadeza, como quem segura uma lembrança frágil entre os dedos. Talvez porque na época você estivesse apaixonado, disse, e a música fosse o único lugar onde conseguia dizer isso sem medo. A resposta a surpreendeu tanto quanto a ele. Não era a intenção dizê-lo daquele jeito, mas escapou, como nota que insiste em soar mesmo quando se deseja silêncio. José desviou o olhar. O coração batia forte. O rosto estava quente. Havia algo naquela frase que o desestabilizava. Ela falava como quem conhecia sua alma, como quem já tinha estado ali antes, muito antes dele se perder de si mesmo. Ele respirou fundo e voltou a encará-la, dessa vez com menos arrogância, com mais vulnerabilidade. Você fala como se me conhecesse, disse, quase num sussurro. Virginia manteve o sorriso contido, o olhar firme, mas por dentro, uma lágrima invisível escorria. Talvez eu conheça a parte sua que você esqueceu, respondeu. Mas que nunca deixou de existir. Ele não soube o que dizer, e por um momento isso bastava. Naquela tarde, José tocou com mais suavidade, menos técnica, mais coração. E Virginia, ao vê-lo encontrar uma nota com hesitação e ternura, sentiu algo antigo despertar dentro do peito, como uma porta se abrindo, com o vento trazendo memórias do que um dia foi. Os dias começaram a se parecer, menos com sessões de fisioterapia musical, e mais, com uma espécie de ritual íntimo que apenas os dois compreendiam. A cada manhã, Virginia atravessava o pátio do conservatório com passos firmes, mas com o coração batendo acelerado, como se a cada dia fosse caminhar de novo para o passado que ainda doía. José, por sua vez, passou a acordar antes do horário. Tomava o café apressado e chegava à sala de ensaio antes dela. Não dizia a si mesmo o motivo, mas a verdade é que gostava de ser o primeiro a ver quando ela entrava. Havia algo na maneira como Virginia abria a porta, sempre com um gesto delicado, como se respeitasse o silêncio do piano, que o deixava mais atento, mais desperto para o dia. Ele começou a reparar em detalhes. A maneira como ela amarrava o cabelo num coque improvisado, deixando algumas mechas caírem de propósito. O modo como fechava os olhos por um segundo, antes de começar a tocar, como se respirasse a música. O perfume suave que ela deixava no ar, uma mistura de jasmim e lavanda, que permanecia mesmo depois que ela ia embora, acompanhando José até a noite, e sem perceber, começou a aguardar as aulas não apenas pela música, mas pela presença dela. Virginia também sentia as mudanças. José estava menos ríspido, mais atento. Às vezes, quando errava uma nota, deixava escapar um sorriso de canto de boca, um sorriso que ela conhecia bem.
Era o mesmo de anos atrás, quando ele brincava de improvisar melodias para fazê-la rir. E quando ele segurava a mão dela para corrigir a posição dos dedos, o toque era firme, quente, quase íntimo. Virginia tentava manter distância emocional. Repetia para si mesma que estava ali apenas como professora, que seu papel era ajudá-lo a recuperar a técnica, não a reabrir antigas feridas. Mas cada gesto dele parecia testar a resistência do seu coração. Certa tarde, ao final da aula, José não se levantou do banco como fazia normalmente. Permaneceu ali, os dedos soltos sobre as teclas, olhando para ela como quem tem uma pergunta engasgada. Por que você sorri quando eu erro? Ele perguntou de repente. Virginia foi pega de surpresa. Eu sorrio? Sim, disse ele com um meio sorriso. É como se você estivesse lembrando de algo. Ou de alguém. Virginia respirou fundo. Não podia dizer que lembrava de noites em que ele errava de propósito só para provocá-la, só para ver aquele mesmo sorriso nascer. Em vez disso, respondeu com calma. Talvez eu sorria, porque vejo potencial onde você só enxerga fracasso. E se aproximou, pousando a mão sobre o piano. Você ainda é um músico brilhante, José, só está reencontrando o caminho. Ele a olhou de forma diferente naquele dia, menos como professora, mas como alguém que tinha algo precioso a oferecer. Nos dias seguintes, a tensão entre os dois ganhou novas camadas. Não era apenas o esforço de reaprender, mas a estranha familiaridade que crescia a cada ensaio. Em certos momentos, parecia que o corpo de José se lembrava antes da mente. Os gestos, a postura, até a forma como acompanhava Virginia com os olhos enquanto ela tocava. Uma tarde chuvosa tornou tudo ainda mais íntimo. A tempestade caía lá fora, e a sala estava mergulhada numa penumbra suave. Virginia pediu para ele apenas escutar, não tocar. Sentou-se ao piano e começou a tocar uma peça lenta, melancólica, deixando que cada nota ecoasse na madeira. José fechou os olhos, sentiu o som atravessar seu peito, como se cada nota fosse uma memória tentando voltar. Não sabia explicar, mas algo dentro dele se aqueceu, como se estivesse sendo visto pela primeira vez em muito tempo. Quando ela terminou, o silêncio foi tão denso que quase dava para ouvir o som da chuva se misturando, as batidas aceleradas de seus corações. Você toca como se tivesse saudade de alguma coisa, disse ele, num tom baixo, quase um segredo. Virginia sentiu um arrepio na espinha. Talvez eu tenha, respondeu, olhando para o teclado para não encarar o olhar dele. José inclinou a cabeça. Queria perguntar mais. Queria saber quem ela era fora daquela sala, mas se conteve. Ao final da tarde, ele fez algo inesperado. Improvisou uma melodia curta, simples, apenas algumas notas, mas com uma doçura que ela não via nele há anos. De onde veio isso? Ela perguntou surpresa. Ele deu de ombros, sorrindo. Não sei. Acho que estava aqui o tempo todo, só esperando você aparecer para sair. Virginia sentiu o coração acelerar. Aquela frase soava como muito mais do que ele queria dizer. E naquele instante, percebeu que não estava apenas ajudando José a recuperar a música. Estava também resgatando algo que ambos haviam perdido. Algo que, talvez, sempre estivesse destinado a encontrar o caminho de volta. Quando ela se despediu naquela noite, a chuva já tinha parado. Mas o ar ainda carregava aquele cheiro de terra molhada que sempre a fazia lembrar do dia em que partiu. E enquanto caminhava para fora, sentiu que pela primeira vez em anos não queria partir. José, sozinho na sala, passou os dedos pelas teclas, repetindo a melodia que tinha improvisado. Sorriu para si mesmo. Não sabia quem ela era no seu passado, mas sabia que, de alguma forma, queria que ela estivesse em seu futuro. Bianca sempre teve o dom de transformar qualquer ambiente em um palco. Não importava se era uma sala de concerto, um jantar de negócios ou, como agora, o modesto salão de ensaio. Quando entrou, o som de seus saltos ecoou pelo piso como se marcasse o compasso de uma música de autoridade. José ergueu os olhos do piano, interrompendo a escala que repetia pela enésima vez. Virginia, ao seu lado, sentiu o ar ficar mais pesado. Precisamos conversar, disse Bianca, sem preâmbulos, cruzando os braços e deixando claro que não se importava em interromper a sessão. Virginia recuou um passo, como se sua presença fosse um erro. Era impossível não perceber o olhar rápido e frio que Bianca lhe lançou.
avaliativo, como quem mede o valor de um objeto que pode ser substituído a qualquer instante. José fechou lentamente o tampo do piano, controlando a irritação. "Pode falar", disse a voz grave. Bianca se aproximou, o perfume caro preenchendo o espaço, e pousou uma pasta de documentos sobre o piano. Sua carreira está em pausa há meses. O tom dela era o mesmo que usava em reuniões com patrocinadores. "As casas de concerto já estão perguntando quando você volta. Os patrocinadores estão inquietos. Sua imagem precisa de um retorno. E rápido." José respirou fundo. Aquilo soava como uma cobrança, e não como preocupação. Antes do acidente, tudo na vida dele era pressa. Entrevistas, viagens, turnês exaustivas. Agora, cada dia com Virginia parecia ter outro peso, outro ritmo. Ele não estava disposto a correr de novo. Não daquela maneira. "Não estou pronto", disse firme, olhando diretamente para Bianca. Ela ergueu o queixo, desafiadora. "É justamente por isso que precisamos acelerar. Se for necessário, trago outro professor. Alguém com um método mais agressivo, que te leve ao palco o quanto antes." As palavras cortaram o ar. Virginia sentiu o corpo estremecer. Não respondeu nada. Mas por dentro a ideia de ser afastada do processo a golpeou como um soco. Passou meses se preparando para não sentir mais nada por aquele homem. E agora, no momento em que finalmente o reencontrava, alguém ameaçava arrancá-la de novo da vida dele. José não precisou pensar. A resposta saiu rápida, quase instintiva. "Não." Bianca arqueou uma sobrancelha. "Não?" "Virginia fica", disse ele sem titubear. O silêncio que se seguiu pareceu preencher todo o salão. Virginia sentiu o rosto queimar, o coração acelerar. Não ousou levantar os olhos, temendo que José percebesse o brilho de emoção que ameaçava escapar. Bianca respirou fundo, impaciente. "Você confia tanto assim nela?" José hesitou por um segundo, mas a resposta veio carregada de uma verdade que ele mesmo ainda não entendia. "Confio." A palavra ficou suspensa no ar, densa. Virginia sentiu um nó na garganta. Ele não sabia quem ela era no passado, e mesmo assim confiava nela. Aquilo era mais perigoso do que qualquer lembrança. Bianca fechou a pasta com força. "Como quiser. Mas lembre-se, o mundo lá fora não vai esperar você se sentir pronto." E virando-se para sair, lançou um último olhar a Virginia, desta vez aberto, quase hostil. Quando a porta se fechou, o silêncio foi tão pesado que parecia uma parede entre os dois. José voltou a sentar-se, os dedos tocando distraidamente as teclas sem produzir som. Demorou alguns segundos antes de dizer: "Desculpe por isso. Bianca acha que pode controlar tudo. Mas essa é a minha recuperação. E você..." Ele parou procurando as palavras, como se temesse dizer mais do que deveria. "Você é a única pessoa que faz sentido aqui dentro." Virginia respirou fundo. Precisava manter o tom profissional. Mas a confissão dele fez seu peito se apertar. "José, eu só estou cumprindo meu trabalho." Ele se virou para ela, o olhar sério, quase vulnerável. "Não é só isso. Quando você está aqui, eu sinto que ainda posso ser quem eu era. Ou talvez alguém melhor." Por um instante o ar pareceu rarefeito. Virginia precisou se recompor para não deixar transparecer o quanto aquelas palavras mexiam com ela. Nos dias que se seguiram, Bianca passou a aparecer com mais frequência, como se quisesse lembrar José de que a vida profissional dele estava à beira de desmoronar. Ficava parada no canto da sala, observando cada movimento, anotando coisas em seu tablet. Virginia sentia cada visita como um teste de resistência. José também parecia mais tenso nesses dias, mas paradoxalmente, mais protetor com a professora. Certa manhã, no meio de um exercício, José errou uma sequência e deixou escapar uma risada baixa. Virginia também sorriu cúmplice. Foi um momento pequeno, mas carregado de algo que Bianca imediatamente percebeu. "Estamos aqui para treinar, não para flertar", disse ela seca. A frase cortou o ar como uma lâmina. José franziu o senho, virando-se para Bianca com indignação. "Isso passou dos limites." "Só estou tentando manter o foco", rebateu ela num tom falso de leveza. José não se deixou intimidar. Virou o corpo de volta para Virginia, como se a presença dela fosse a âncora que o mantinha firme. "Eu estou focado", disse firme, "mais do que nunca." Virginia sentiu o coração disparar. Aquela defesa pública dela a pegou de surpresa.
Bianca, irritada, saiu da sala batendo os saltos no piso, e o silêncio que ficou parecia uma libertação. Você não precisava fazer isso, disse Virgínia, ainda um pouco trêmula. Precisava sim, respondeu ele. Você é parte do que me mantém aqui. Se te tirassem, eu provavelmente desistiria de tudo. Ela desviou os olhos, tentando esconder o turbilhão dentro de si. As palavras dele eram um convite perigoso para o coração dela. Um coração que já estava cedendo, apesar de todos os avisos que dava a si mesma. Naquela noite, Virgínia voltou para casa mais agitada do que de costume. Sentou-se ao piano e tocou a mesma peça que havia mostrado a José semanas antes. Mas desta vez as notas saíram misturadas com lágrimas. Ela se lembrava de tudo, dos concertos, dos aplausos, do brilho no olhar dele quando a encontrava no camarim. E também se lembrava do silêncio que veio depois, do afastamento, da dor de ser deixada para trás. Eu não posso, sussurrou para si mesma, enxugando os olhos. Não posso amar você de novo, mas ao mesmo tempo, o som do piano parecia desmentir suas próprias palavras. Cada nota era uma lembrança, um pedido de reconciliação entre o passado e o presente. Do outro lado da cidade, José estava sozinho em seu apartamento. Tentou se concentrar numa partitura, mas não conseguiu. A mente voltava sempre para a expressão de Virgínia quando Bianca a atacou. Ele não entendia por que aquilo o incomodava tanto, mas sabia que, se ela fosse embora, algo dentro dele se partiria de novo. Algo que talvez nunca tivesse conserto. Ele se levantou, foi até o piano da sala e começou a improvisar. Notas soltas, sem direção, mas carregadas de emoção. E sem perceber, começou a repetir um fragmento da melodia que Virgínia havia tocado para ele. Era como se, aos poucos, sua memória estivesse tentando voltar. Não pela força da mente, mas pelo chamado do coração. Na manhã seguinte, quando ela entrou no salão, José já estava lá esperando. O olhar dele era diferente, mais calmo, mais intenso. Hoje quero tentar algo novo, disse, convidando-a a sentar-se ao lado dele. Virgínia sentou, o coração acelerado. O que você quer tentar? Ele sorriu de leve. Quero ver até onde consigo ir. Se você estiver aqui. Ela não respondeu. Apenas assentiu, sentindo que a música que iriam tocar naquele dia seria mais do que uma lição. Seria o começo de algo que ela não sabia se teria forças para interromper. O ensaio daquela tarde terminou diferente. O som do piano ainda ecoava no salão, quando José fechou a tampa das teclas, mas desta vez não se levantou de imediato. Ficou sentado, olhando para Virgínia com uma expressão que misturava cansaço e algo mais. Algo que ela não se atrevia a nomear. Você tem tempo livre agora? Ele perguntou casualmente, mas havia uma pontada de nervosismo em sua voz. Virgínia hesitou. Sua agenda estava livre, mas seu coração estava cheio demais para respostas simples. Ainda assim assentiu. Tenho. Então, ele se levantou, pegando o casaco que estava pendurado na cadeira. Vem comigo. Quero te mostrar um café que eu costumava frequentar. Acho que ainda lembro o caminho. Ela não conseguiu evitar o sorriso. Era a primeira vez que ele tomava a iniciativa de sair daquela sala com ela, de compartilhar algo de sua vida que não fosse apenas música e exercícios. O café ficava numa rua estreita, de paralelepípedos antigos. O sino da porta tilintou quando entraram, e o aroma de grãos recém-moídos preencheu o ar. Havia algo de acolhedor naquele lugar. Paredes cobertas de quadros de artistas locais, mesas de madeira gastas pelo tempo, e uma vitrola que tocava discretamente, um jazz suave ao fundo. José escolheu uma mesa perto da janela, de onde podiam ver a chuva fina caindo lá fora. Ele pediu 2 cafés e, pela primeira vez em muito tempo, parecia relaxado. Sabe, disse ele, mexendo distraidamente o açúcar na xícara. É estranho sentir que estou conhecendo alguém e, ao mesmo tempo, sentir que... Ele parou procurando a palavra certa. Que você já estava aqui antes. Virgínia prendeu a respiração. Como assim? Ele riu de si mesmo, como se achasse graça na própria confusão. Não sei. É como se você fosse uma música que eu já toquei antes, mas que não consigo lembrar direito. Virgínia sentiu um calor subir pelo peito. Engoliu a resposta que gostaria de dar, que ela já tinha sido não apenas uma música, mas a maior composição da vida dele. Em vez disso, sorriu de forma contida. Talvez porque eu tenha paciência.
disse, tentando manter o tom leve, e músicos precisam de paciência para recomeçar. José a observou por um instante que pareceu mais longo do que o normal. O jeito como ele a olhava fazia com que ela se sentisse vista de verdade, como há anos não se sentia. Virgínia, começou ele hesitante. Eu já te conheci antes? A pergunta a pegou de surpresa. Por um instante, ela sentiu o coração parar. O mundo ficou em silêncio, como se tudo ao redor aguardasse a resposta. Ela sorriu, disfarçando o nó na garganta. Talvez em outra vida, disse brincando. Quem sabe? José riu, mas seus olhos permaneceram nela como se buscassem algo além da piada. A conversa seguiu leve, mas com um subtexto que ambos sentiam. Eles riram juntos de situações do dia a dia, de histórias triviais. Foi a primeira vez em anos que compartilharam um riso genuíno. Um riso que fez com que o peso que carregavam parecesse mais leve, ainda que por alguns minutos. Nos dias seguintes, as aulas ganharam outro tom. José estava mais concentrado, mas também mais solto, mais aberto. Começou a improvisar melodias durante os intervalos, pequenas sequências de notas que surgiam de repente, quase sempre quando Virgínia estava por perto. Está compondo de novo? Ela perguntou certa tarde, quando ele repetiu pela terceira vez uma mesma melodia, ajeitando as notas, como se procurasse um encaixe perfeito. Ele deu de ombros, sorrindo de canto. Acho que sim. Não consigo evitar. E olhou para ela sério. Acho que é você que me inspira a fazer isso. Virgínia sentiu o estômago revirar. Era como se cada palavra dele fosse uma flecha certeira em sua defesa emocional. À noite ela começou a sonhar com ele. Sonhos em que estavam no palco juntos, ou em que ele tocava para ela, ou apenas a olhava em silêncio. Aquele mesmo silêncio cheio de significado, que tantas vezes compartilhavam no passado. Ela acordava com o coração acelerado, dividida entre o medo e a esperança. No conservatório, a tensão crescia a cada encontro. Não era mais apenas a relação entre aluno e professora. Era algo que se construía no olhar, no gesto, no toque rápido dos dedos quando ela corrigia a postura dele. Era uma partitura nova, cheia de compassos quebrados, mas com uma harmonia que se insinuava a cada dia. Em uma tarde especialmente chuvosa, Virgínia pediu para José apenas ouvir. Ela se sentou ao piano e começou a tocar uma das composições mais antigas dele. Uma que ela sabia de cor, porque havia sido criada numa noite em que ele disse que nunca amaria ninguém como a amava. José fechou os olhos, deixando o som tomar conta. Uma sensação estranha o percorreu. Não era apenas beleza, era memória. Uma memória que ele não conseguia ver, mas sentia na pele. Quando ela terminou, o silêncio foi quase insuportável. Ele respirou fundo e disse, essa música... Fez uma pausa, como se as palavras fossem delicadas demais. Ela me dá a impressão de que já fui feliz. Virgínia mordeu o lábio para não chorar. Talvez você tenha sido, disse a voz baixa. Ele virou o rosto para ela, e por um momento o tempo pareceu parar. Não havia mais o som da chuva, nem o cheiro do café que vinha do corredor. Apenas os dois. José estendeu a mão, cobrindo a dela sobre o teclado. O toque foi breve, mas suficiente para despertar algo que estava adormecido nos dois. Obrigado, disse ele num tom carregado de emoção, por me devolver algo que nem sei se perdi. Virgínia apenas assentiu, incapaz de falar. Quando saiu do conservatório naquela noite, o mundo parecia diferente. Cada passo parecia ecoar como o compasso de uma música que recomeçava. Do outro lado da cidade, José se sentou ao piano e escreveu as primeiras linhas de uma nova composição. Uma melodia que começava hesitante, mas que se tornava mais firme a cada compasso, como se fosse a trilha sonora da própria história que eles estavam vivendo. E pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu sorrindo. O dia começou como qualquer outro. O som das teclas, o cheiro do café vindo do corredor, o ritual silencioso entre eles antes de cada ensaio. Mas havia algo diferente no ar. Um prenúncio, como se o destino estivesse prestes a virar a página. Virgínia havia saído alguns minutos da sala para buscar novas partituras no arquivo do conservatório. José ficou sozinho, caminhando pelo salão, sentindo-se inquieto. Seus olhos passearam pelas prateleiras, até encontrar uma caixa antiga, de partituras manuscritas. A curiosidade falou mais alto.
Ele puxou a tampa e começou a folhear, quase sem pensar. Foi então que a viu. Uma folha amarelada, com notas escritas à mão, cheia de anotações nas margens. E no rodapé, em letras pequenas mas nítidas, José Felipe em Virgínia, 2018. O impacto foi imediato. Seu coração disparou. Aquilo não era apenas uma música, era uma lembrança materializada, uma prova de algo que ele não sabia que existia. Pegou a partitura com cuidado, como quem segura algo frágil demais para o próprio peso. Passou os dedos pelo papel, tentando decifrar não só as notas, mas também o que aquilo significava. Quando Virgínia voltou, encontrou-o parado no centro da sala, o olhar fixo na folha. O ar estava carregado. "O que é isso?" Ele perguntou a voz baixa, mas cheia de tensão. Virgínia sentiu o sangue gelar. Reconheceu a partitura de imediato. Era a peça que haviam começado a compor juntos, numa das fases mais felizes do casamento, pouco antes de tudo desmoronar. "É uma música", disse ela, tentando ganhar tempo. "Não finja que não sabe", retrucou ele, erguendo o papel. Tem o seu nome aqui. E o meu, o que significa?" Ela respirou fundo. Sabia que aquele momento chegaria. Sabia que não poderia esconder para sempre. Mas ainda assim, o peso da revelação parecia grande demais. "José?" Começou com a voz embargada. "Essa música foi composta por nós dois, antes do acidente, quando éramos casados." O silêncio que se seguiu foi cortante. José piscou algumas vezes, como se tentasse absorver o que acabara de ouvir. "Casados?" repetiu incrédulo. Virgínia assentiu, as lágrimas começando a se acumular nos olhos. Fomos casados por 4 anos, nos separamos. 1 ano antes do acidente, ele deu um passo para trás, como se precisasse de distância para respirar. As mãos tremiam levemente. "Por que ninguém me contou?" perguntou a voz agora mais alta. "Por que você não me contou?" Virgínia sentiu as lágrimas escorrerem, mas não desviou o olhar. "Porque achei que você precisava de um novo começo. Pensei que se eu dissesse tudo, você se lembraria da dor antes de lembrar do amor. E eu não queria ser a razão para você desistir da sua recuperação." José riu, um riso amargo. "Então você decidiu por mim?" disse, a voz carregada de ressentimento. "Fingiu ser apenas minha professora." "Mas estava aqui o tempo todo. Sabendo quem eu era para você, eu não estava fingindo", respondeu ela, a voz quase um sussurro. "Eu só estava tentando não atrapalhar o seu processo. Cada vez que você tocava, eu via o homem que eu amei e que eu perdi. Eu só queria te ajudar a voltar a ser quem você era." Ele virou o rosto, apertando a partitura na mão. "Talvez eu não queira voltar a ser quem eu era", disse frio. "Talvez eu queira ser alguém novo. Mas como eu vou saber se o que sinto agora é real ou apenas reflexo de um passado que você me escondeu?" As palavras dele foram como facas. Virgínia sentiu o peito se partir em 2. Sabia que aquele era o risco de se aproximar demais. Sabia que a revelação podia destruir tudo o que haviam reconstruído. Mas ouvir da boca dele que o que estavam vivendo podia ser apenas uma sombra foi doloroso demais. "Se é assim que você se sente", disse ela, enxugando as lágrimas com a mão, "então talvez seja melhor eu me afastar." José não respondeu. Ficou ali parado, imóvel, como se não soubesse o que fazer com a raiva, com a confusão, com o vazio que começava a se formar no peito. Virgínia juntou as coisas dela em silêncio. Antes de sair, parou na porta e olhou para trás. Por um segundo quase voltou, quase explicou tudo com mais detalhes. Sobre o casamento, sobre os sonhos que tiveram, sobre o dia em que ele a deixou e ela teve que aprender a viver sem ele. Mas a expressão no rosto dele era dura demais. "Adeus, José", disse apenas e saiu, sentindo o coração despedaçar mais uma vez. O salão ficou em silêncio. José permaneceu parado por longos minutos, segurando a partitura. As notas na folha pareciam zombar dele, lembrando-lhe de um passado que agora pesava mais do que nunca. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Andou pelo apartamento de um lado para o outro, tentando juntar as peças. Por que ninguém lhe contou? Por que Marco, seu amigo e médico, manteve silêncio? Por que sentia que algo dentro dele se despedaçava, mesmo sem lembrar dos detalhes? Acabou sentando-se ao piano na sala escura, com a partitura aberta.
Tentou tocar a música, mas as mãos tremiam. As notas saíram desconexas, como se o próprio piano se recusasse a colaborar. Por fim, fechou o tampo e deixou-se cair sobre ele, exausto. No outro lado da cidade, Virgínia chorava sozinha no pequeno apartamento. A casa parecia maior sem o som de José. Parecia vazia. Pegou uma fotografia antiga do casamento deles, guardada no fundo de uma gaveta, e passou os dedos pelo rosto dele na imagem. Como podia amá-lo tanto? E ao mesmo tempo sentir que o tinha perdido de novo. Enquanto a madrugada avançava, os dois estavam em mundos separados, tentando entender como algo tão bonito podia se transformar em dor tão rapidamente. Mas, no fundo, uma pergunta queimava no coração de ambos. Será que esse era o fim? Ou apenas o prelúdio de uma nova melodia que ainda não havia sido tocada? O salão estava diferente sem Virgínia. O piano, antes um companheiro de descobertas, agora parecia um estranho. José sentou-se diante dele, mas as teclas estavam frias, distantes, quase hostis. O silêncio, que antes era cheio de cumplicidade, agora pesava como uma acusação. Tentou tocar a mesma peça que vinha ensaiando nas últimas semanas, mas as notas saíram desconexas, sem vida. Era como se a música tivesse partido junto com ela. Cada erro parecia maior sem o sorriso dela para suavizar o impacto, sem sua voz suave para encorajá-lo. O peso da ausência se espalhava pelo corpo de José como chumbo, deixando-o mais lento, mais irritado, e no fundo havia uma raiva crescente. Raiva de Virgínia por ter escondido a verdade. Raiva de si mesmo por ainda querer vê-la. Por sentir falta dela mesmo assim. Nos dias seguintes, José passou a evitar o conservatório. Cancelou compromissos. Ignorou telefonemas de Bianca e se trancou no apartamento. Passava horas sentado no banco do piano, as mãos paradas sobre as teclas, como se esperasse que a música voltasse por si só. Às vezes uma nota ou outra escapava, mas o som era áspero, como se o piano também se recusasse a colaborar. E então vieram os flashes. Primeiro curtos, como se fossem sonhos. A imagem de uma mala sendo arrastada, Virgínia de costas na porta. Uma discussão acalorada, sua própria voz gritando algo que não conseguia entender. Depois vieram as lembranças de dor, o silêncio pesado após uma briga, a sensação de perda. Não eram memórias completas, mas o suficiente para mantê-lo acordado, madrugada adentro. Do outro lado da cidade, Virgínia vivia seu próprio luto. O apartamento parecia maior, frio, como se até os móveis sentissem sua tristeza. Abriu a caixa de fotografias, guardada no fundo do armário, e espalhou tudo sobre a mesa. Cada imagem era um soco no estômago. Viagens, concertos, aniversários. O sorriso de José, o olhar que ele lançava para ela no meio da multidão, como se ela fosse o seu único público. Chorou até adormecer no sofá. No dia seguinte não conseguiu sair da cama. Cancelou as aulas por tempo indeterminado. Era como se a música também a tivesse abandonado. Foi então que Marco, amigo de longa data e médico de confiança, decidiu intervir. Conhecia bem os dois e sabia que o silêncio entre eles podia destruir qualquer chance de reconciliação. Primeiro foi até a casa de Virgínia. Encontrou-a sentada no sofá, com uma xícara de chá esquecida nas mãos. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. "Você ainda o ama, não é?" perguntou Marco sem rodeios. Virgínia suspirou exausta. "Isso importa, Marco? Ele me odeia agora." "Ele não te odeia", respondeu o médico num tom sereno. "Ele está ferido. Pessoas feridas reagem atacando, mas se ele sente raiva é porque se importa." "Eu quebrei a confiança dele", disse ela enxugando uma lágrima. "Ele tem razão em se sentir traído." Marco assentiu compreensivo. "Talvez, mas você também precisa lembrar de algo. Se ele se sentiu traído, é porque algo dentro dele ainda reconhece você." As palavras ecoaram na mente de Virgínia. Talvez houvesse uma chance, mesmo que mínima, de reconstruir o que fora quebrado. Na noite seguinte, Marco foi até o apartamento de José. Encontrou-o sentado no banco do piano, o rosto pálido, a barba por fazer, o apartamento às escuras. "Você está se destruindo", disse Marco, acendendo as luzes. "Vai ficar aqui, trancado, até quando?" José ergueu os olhos irritado. "Não tenho vontade de sair, nem de tocar." Marco cruzou os braços. "E desde quando você precisa de vontade para tocar?"
A música sempre foi sua forma de existir. Se você não consegue tocar, é porque está deixando outra coisa mais alta do que a música. José passou a mão pelo rosto, cansado. Ela ficou ao meu lado esse tempo todo e não disse nada. E mesmo assim você confiava nela, retrucou Marco, aproximando-se. Mesmo sem lembrar dela, você a escolheu de novo. A frase atingiu José como um acorde bem colocado. Fechou os olhos, sentindo um nó na garganta. Era verdade. Ele lutara para que Virgínia permanecesse como sua professora. Recusara a ideia de substituí-la, mesmo sem saber por quê. E se tudo isso que eu sinto for só resquício do passado? Faz um pique? Perguntou a voz embargada. E se não for real? Marco colocou uma mão firme em seu ombro. O que você sente agora é tão real quanto as notas que você toca. Não importa se vem do passado ou do presente, é o que está vivo em você hoje. José ficou em silêncio por um momento. Depois, lentamente, colocou as mãos sobre o teclado. Tocou uma nota. Depois outra. Aos poucos, os acordes começaram a se formar. Tímidos, até preencherem o apartamento. Marco sorriu satisfeito. É assim que começa. Quando ficou sozinho novamente, José continuou tocando. Primeiro hesitante, depois com mais firmeza, como se cada nota fosse uma confissão. Tocou por horas até os dedos doerem. E, em algum momento, percebeu que estava tocando a melodia que havia surgido semanas antes, depois que conheceu Virgínia. Fechou os olhos e viu o rosto dela, não como lembrança nítida, mas como sensação. Pela primeira vez desde que ela partira, sentiu esperança. Do outro lado da cidade, Virgínia também não dormia. Sentada ao piano, repetia a mesma peça de sempre, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. Cada acorde parecia chamá-lo de volta. Naquele instante, sem que soubessem, os dois estavam conectados de novo. A mesma música preenchia dois lugares diferentes da cidade, como se o universo estivesse preparando o momento do reencontro. E de algum jeito, ambos sentiram que esse momento estava se aproximando. José passou dias inteiros mergulhado na partitura que encontrara. A folha amarelada permanecia aberta sobre o piano, como um desafio e uma promessa. Ele repetia cada compasso, cada pausa, cada nota solta que eles haviam escrito juntos, tentando recriar não apenas a melodia, mas o sentimento da época em que nasceram aquelas primeiras linhas. No começo os dedos hesitavam, o som saía trêmulo, como se o próprio instrumento resistisse a reabrir uma ferida. Mas à medida que insistia, algo mudava. As notas ganhavam corpo, o ritmo se firmava, e a música parecia encontrar seu lugar. Não era apenas exercício, era memória tentando ressurgir. Marco o observava em silêncio durante alguns ensaios. Você parece mais inteiro quando toca essa peça, comentou certa tarde. José parou, olhou para o amigo e respondeu. Não é só sobre mim. Marco, essa música nunca foi terminada porque nós dois nunca fomos terminados. Foi então que tomou a decisão. Organizaria um recital, não um grande espetáculo com centenas de espectadores, mas uma apresentação intimista, em um teatro pequeno, quase familiar. Queria criar um espaço onde pudesse expor a alma sem o peso da fama. Com a ajuda de Marco, enviou os convites. E em um envelope separado, escreveu com cuidado algumas palavras para Virgínia. Quando ela recebeu, o coração quase parou. Recital de reapresentação. Uma noite para lembrar. Espero você. Ela ficou imóvel por minutos, os dedos tremendo sobre o papel. A razão dizia para não ir. A ferida ainda estava aberta, mas o coração pulsava em outra direção. Ela sabia. Precisava estar lá. Mesmo que doesse, precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Ou a tocar. Na noite marcada, Virgínia demorou a se arrumar. Experimentou roupas, desfez penteados, refez a maquiagem. No fundo, nada parecia suficiente, porque não era a aparência que estava em jogo, mas a coragem de expor-se a ele outra vez. Quando enfim saiu de casa, a noite parecia mais fria e ao mesmo tempo mais viva, como se a cidade aguardasse em silêncio o reencontro. O teatro era aconchegante, com cadeiras de veludo vermelho e uma iluminação suave que criava um clima de intimidade. Os convidados conversavam em murmúrios, como se pressentissem que não estavam prestes a assistir a um concerto qualquer. Virgínia entrou discretamente, escolhendo um assento no fundo. O coração batia forte, mas ela desejava permanecer invisível. As luzes se apagaram,
e um silêncio reverente tomou conta. O som do piano encheu o espaço antes mesmo que José fosse visto. Quando entrou no palco, caminhou devagar, vestindo um terno preto simples. Nada de pompa, nada de brilho. Apenas ele, o piano e a promessa que carregava. Sentou-se e ficou por alguns segundos em silêncio, as mãos sobre as teclas, respirando fundo. Então começou. A melodia surgiu suave, quase tímida, e foi crescendo. Virgínia reconheceu os acordes de imediato. Era a peça inacabada. Cada nota era como uma lembrança que voltava. E as lágrimas logo nublaram sua visão. O som não era apenas música, era confissão. José tocava como se não houvesse ninguém ali além dos dois. Cada gesto era carregado de emoção. Cada pausa parecia falar mais do que as notas. O público permanecia em silêncio absoluto, preso ao fio invisível que ligava músico e melodia. Quando chegou ao ponto onde a partitura terminava abruptamente, José parou. O salão inteiro prendeu a respiração. Ele levantou os olhos, encarou a plateia e disse com a voz firme, mas embargada pela emoção: essa música nunca foi terminada porque sempre faltou algo. Fez uma pausa, deixando o silêncio pesar. Sempre faltou alguém. Um murmúrio percorreu discretamente a plateia, mas logo o silêncio voltou, ainda mais denso. Virgínia sentiu o corpo estremecer. As lágrimas escorriam agora sem controle. Quase sem perceber, levantou-se. Era como se uma força maior a empurrasse para frente. E foi então que José a viu. Seus olhos encontraram os dela no fundo da penumbra. O tempo parou. Não havia mais público. Não havia teatro, não havia distância. Apenas os dois. Um sorriso breve, cheio de significado, surgiu nos lábios dele. Voltou-se para o piano, mas dessa vez não seguiu a partitura. Deixou-se guiar pelo coração. Começou a improvisar, criando na hora a continuação da peça, como se a estivesse completando diante de todos. As notas que surgiram tinham um brilho diferente. Eram suaves, mas cheias de esperança, como costuras delicadas em uma ferida antiga. O público, atônito, permaneceu imóvel como se assistisse a algo sagrado. Virgínia levou a mão ao peito. Cada acorde parecia dizer seu nome. Cada melodia parecia chamá-la de volta. Não apenas para a música, mas para a vida que eles tinham deixado suspensa anos antes. Quando a última nota ecoou, não houve aplausos imediatos. Apenas silêncio. Um silêncio tão cheio que quase se podia ouvir o som dos corações batendo. José se levantou devagar. Virou-se para o público, mas os olhos permaneceram fixos nela. Agora a música está completa, disse com simplicidade. Virgínia deu um passo à frente, depois outro. Era como atravessar uma ponte invisível construída por sons. Não sabia o que diria quando chegasse mais perto dele, mas no fundo, não precisava de palavras. Cada passo era uma resposta, uma confissão silenciosa de que ela ainda estava lá, que nunca havia partido de verdade. O público finalmente começou a aplaudir, mas José mal percebeu o som ao seu redor. Seus olhos continuavam presos em Virgínia, que agora se aproximava passo a passo, até desaparecer na lateral do palco. O coração dele batia tão forte que parecia acompanhar o compasso da música que acabara de tocar. Nos bastidores, o ambiente era outro, mais silencioso, menos luzes, apenas o som distante dos aplausos. José esperou, ansioso, até que ela surgiu no corredor. O impacto foi imediato. Era como se o mundo tivesse se contraído até caber apenas naquele instante. «Virgínia!» disse a voz baixa, quase reverente. Ela parou diante dele, os olhos marejados, as mãos trêmulas. Ficaram alguns segundos em silêncio, apenas absorvendo a presença um do outro. José deu um passo à frente e tomou a mão dela entre as suas, firme, como quem segura algo precioso demais para perder, mesmo sem lembrar do passado. Disse com a voz embargada: «Eu escolheria você de novo». As lágrimas que Virgínia vinha segurando escorreram quentes pelo rosto. Apertou a mão dele de volta, como se temesse que ele sumisse. «Eu esperei tanto por isso», sussurrou. «Mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando você não lembrava de mim, eu nunca deixei de acreditar». José passou o polegar sobre o dorso da mão dela, um gesto que misturava desculpa e promessa. «Eu não quero apenas lembrar. Quero começar de novo, mas desta vez com maturidade, com verdade. Sem fugas, sem silêncios». Virgínia respirou fundo. Olhou para ele, para o homem que tinha diante de si, diferente do marido que perdera.
e ao mesmo tempo o mesmo. Eu também quero, mas precisa ser devagar. Temos feridas que ainda precisam cicatrizar. Então vamos cicatrizar juntos, disse ele, aproximando-se mais. Não sei quanto do que sinto é lembrança e quanto é novo, mas sei que é real. E eu escolho você. O sorriso emocionado de Virgínia rompeu junto com mais lágrimas. José, você sempre foi minha escolha, mesmo quando isso me partiu ao meio. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela, devagar, como se temesse que fosse desaparecer. Então se inclinou e a beijou. Foi um beijo lento, profundo, cheio de entrega. As mãos dele se fecharam em sua cintura, trazendo-a para perto, enquanto ela passava os braços pelo pescoço dele, como quem quer ancorar-se ali para sempre. Quando se separaram, os dois estavam com o rosto molhado de lágrimas, mas sorrindo. Então é isso? Ela perguntou com um riso tímido. Estamos começando de novo? Não, respondeu ele também sorrindo. Estamos continuando de onde nunca deveríamos ter parado. Saíram juntos do teatro, caminhando devagar pela rua iluminada por postes amarelados. A noite estava fria, mas havia algo de quente no ar, como se a cidade estivesse cúmplice. O som dos passos ecoava no calçamento, e por um instante eles ficaram em silêncio, apenas ouvindo o próprio coração. Sabe do que eu me lembrei? Disse Virgínia, quebrando o silêncio. Da primeira vez que você me mostrou essa música, foi no nosso apartamento tarde da noite. Você disse que ela só estaria completa quando eu colocasse minhas notas também. José sorriu melancólico. Acho que, de alguma forma, eu sempre soube que essa música só poderia ser terminada com você. Chegaram ao mesmo café onde haviam rido juntos semanas antes. O garçom os reconheceu, mas não disse nada. Apenas os conduziu a uma mesa no canto. Era como se até o mundo ao redor entendesse que aquela noite era sagrada. Sentaram-se lado a lado. José pediu 2 cafés, mas nenhum dos dois bebeu de imediato. Ficaram em silêncio, respirando o mesmo ar, se acostumando à ideia de estarem ali juntos, depois de tudo. Você acha que vai ser diferente desta vez? Perguntou ela, olhando para a xícara. Nós mudamos tanto. Ainda bem, respondeu ele, sem hesitar. Agora podemos ser melhores. Virgínia deixou escapar uma risada curta, emocionada. Você sempre sabe o que dizer. Não, eu não sei, ele confessou, sorrindo. Mas sei que não quero perder mais tempo sem dizer. Ficaram ali por mais alguns minutos, conversando sobre pequenas lembranças, rindo de histórias antigas, até que a hora os chamou de volta para a realidade. José a acompanhou até a porta de casa. O silêncio da rua parecia envolvê-los. Antes que ela entrasse, ele a puxou para outro abraço, ainda mais longo que o anterior. Eu vou provar para você, disse, sério, olhando-a nos olhos. Vou provar que ainda podemos escrever uma nova melodia juntos. Virgínia sentiu o coração acelerar, mas dessa vez de esperança. E eu vou estar aqui para tocar cada nota ao seu lado. Ele a beijou de novo, desta vez com calma, como quem sela um pacto. Ficou parado alguns instantes depois que ela entrou, olhando para a porta, como se gravasse aquele momento na memória. Naquela noite, José voltou para casa e sentou-se ao piano. Não tocou a peça inacabada. Começou algo novo, uma melodia inédita, que parecia nascer sozinha sob seus dedos, carregada de emoção. Era uma canção de recomeço. Do outro lado da cidade, Virgínia adormeceu sorrindo pela primeira vez em meses, sonhando com essa nova música, a que ainda estava sendo escrita, nota por nota, por 2 corações que finalmente voltavam a se encontrar. Os jornais anunciaram com surpresa. José Felipe cancela a turnê. Internacional para novo projeto. Autoral. Para o público, parecia um risco. Para ele, era a decisão mais clara de sua vida. Pela primeira vez desde o acidente, não sentia medo de decepcionar ninguém. Apenas o desejo de fazer algo que fosse verdadeiro. O novo projeto nasceu de forma simples. Noites de café, partituras espalhadas pelo chão, ideias que surgiam ao acaso e eram registradas às pressas. Virgínia estava lá em cada nota, e não apenas como espectadora. Sentava-se ao lado dele. Sugeria alterações, tocava trechos, ria quando ele errava de propósito, só para vê-la impaciente. Faz anos que não me sinto assim, disse José. Certa noite, depois de terminarem uma das composições, como se a música fosse
leve. Virgínia sorriu apoiando o queixo na mão. Talvez porque agora ela é. Não é sobre provar nada para ninguém, é só sobre nós. E era mesmo. As sessões de composição se tornaram o coração da rotina deles. De manhã, ela dava aulas no conservatório. À tarde, encontravam-se no estúdio improvisado do apartamento dele e passavam horas criando. O tempo parecia se dobrar ao redor deles, como se o mundo lá fora pudesse esperar. As músicas que surgiam eram diferentes das antigas. Algumas eram delicadas, quase sussurradas. Outras vinham intensas, cheias de paixão. Havia espaço para o silêncio, para a pausa, para a respiração. Era como se cada composição fosse uma conversa entre dois corações, que tinham muito a dizer. Com o passar das semanas, a relação também foi ganhando um ritmo próprio. Eles reaprenderam a amar, sem pressa, sem cobranças. Um gesto aqui, um olhar ali. Pequenas delicadezas que faziam toda a diferença. O café que ela preparava do jeito que ele gostava, a forma como ele deixava uma manta sobre o sofá para ela não sentir frio. Marco, ao visitá-los, brincou. Acho que finalmente encontrei a cura para você. José, não foi você, respondeu ele sorrindo para Virgínia. Foi ela. O dia do último ensaio antes da gravação chegou. O estúdio estava silencioso, iluminado apenas pela luz amarela de um abajur. José sentou-se ao piano e Virgínia ficou ao lado dele, virando as páginas da partitura. Havia uma expectativa no ar, como se aquela fosse uma noite diferente. Ele começou a tocar devagar, os dedos deslizando pelas teclas com precisão e carinho. Era a peça inacabada, agora completa. Cada nota soava como uma história contada até o fim. No meio da execução, José sentiu algo diferente. Uma imagem atravessou sua mente. Ele e Virgínia, de mãos dadas, no dia do casamento. Lembrou-se do vestido branco, da aliança brilhando no dedo dela, do olhar emocionado quando disseram sim. A lembrança veio inteira, como se uma porta tivesse sido escancarada. As mãos dele pararam de tocar. Ficou em silêncio por alguns segundos, respirando fundo, como se absorvesse a avalanche de memórias. Virgínia o olhou preocupada. José? Ele virou o rosto para ela, e um sorriso lento se formou. Os olhos estavam marejados, mas brilhavam. Eu lembro, disse com a voz baixa, quase um sussurro. Virgínia levou a mão à boca, sentindo o coração disparar. A emoção tomou conta. Lembra mesmo? De tudo, disse ele, a voz embargada. Do dia em que nos conhecemos, das viagens, das brigas, da dor, mas também de como eu sempre voltei para você, mesmo quando achei que não voltaria. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurou sua mão com força e sorriu através das lágrimas. Mas mesmo que não lembrasse, eu escolheria você. José puxou-a para um abraço. Ficaram assim por um longo tempo em silêncio, ouvindo apenas o som das próprias respirações. Quando se separaram, ele beijou sua testa e disse: então vamos gravar essa música. Não apenas para nós dois, mas para quem precisar lembrar que sempre é possível recomeçar. Os dias seguintes foram dedicados à gravação. O álbum misturava músicas antigas, reinventadas com novas composições. Quando finalmente ficou pronto, decidiram lançar um concerto especial para apresentá-lo ao público. Na noite do lançamento, o teatro estava lotado. José entrou no palco e, antes de tocar, falou ao microfone. Esta música é para alguém que me ensinou que o amor pode se perder e se encontrar de novo. Virgínia, sentada na primeira fila, sorriu, o coração transbordando de orgulho. A peça começou e agora soava diferente, completa. As notas, antes tristes, tinham esperança. Era uma celebração, de dois músicos, de dois amantes, de duas vidas que decidiram se entrelaçar de novo. No último acorde, o público se levantou, aplaudindo de pé. José olhou para Virgínia, que se levantou e caminhou até o palco. Ele a ajudou a subir e juntos se curvaram diante da plateia. A música podia ter terminado, mas eles sabiam. A melodia continuaria soando dentro deles para sempre. No silêncio após o último acorde, José e Virgínia entenderam. A música nunca tinha parado de tocar. Apenas aguardava o momento certo para recomeçar. Porque às vezes o maior milagre não é lembrar do passado, mas escolher de novo quem queremos ao nosso lado no futuro. E você? Quem escolheria se pudesse começar outra vez? Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like
Inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa mensagem? Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que lembram que o amor sempre encontra um caminho.